Como você acompanhou na reportagem da Vitória Saldanha, os jovens estão cada vez mais engajados nas práticas religiosas durante a Quaresma e essa presença tem chamado a atenção. Seja nas igrejas, em retiros ou até mesmo nas redes sociais, essa nova geração tem buscado viver de forma mais intensa esse tempo de reflexão e espiritualidade. E para falar sobre esse movimento crescente e o papel da tecnologia nesse processo, estamos recebendo ao vivo nos estúdios do Jornal de Picos o padre Danilo Araújo, pároco da Igreja de São José Operário, São José, do bairro São José, trazendo informações para a gente sobre esse assunto. Padre, boa tarde, sua bênção. Abençoe. Clébson, um prazer. Seja muito bem-vindo ao Jornal de Picos. Obrigado aos que nos acompanham também através do Jornal da TV, do Jornal de Picos aqui na TV Cidade Verde. Padre, o que a gente tem observado, não só nessa reportagem da Vitória, mas eu acredito que dentro da paróquia que o senhor está à frente, dentro da Igreja Católica de um modo geral, ontem a gente exibiu aqui no Jornal de Picos a Via Sacra, que acontece lá no bairro São José, que são os jovens, um grupo de jovens que encabeça esse movimento, essa encenação. E a gente tem observado que cada vez mais, seja através da tecnologia ou não, os jovens eles têm conseguido se aproximar da igreja. A gente sabe que em uma sociedade onde as pessoas às vezes perdem um pouco as essências, em uma sociedade cada vez mais líquida, a igreja, a instituição, que ela é milenar, ela tem conseguido manter esses jovens perto, reconstruir esses caminhos, fazer com que esses jovens criem essa conexão com a igreja, para que haja essa renovação. Existe um sociólogo, filósofo, chamado Zygmunt Bauman, que ele falava justamente da liquidez dos dias de hoje. A vida é líquida, a sociedade é líquida, o amor é líquido. Quer dizer, líquido é um conceito que ele utilizava para dizer a gente não tem que se agarrar. Nós vamos perdendo aos poucos as nossas referências. Haja vista que nós vivemos num mundo muito fugaz, muito rápido. E os nossos jovens, quer queira, quer não, sofrem um pouco com essa situação. A perca de referências. O que é para mim uma referência? Onde é que eu posso pautar a minha vida? Então, a religião, quer queira, quer não, é uma forma de eu buscar o sentido da minha própria existência. Então, ela me ajuda também nesse processo. E o jovem, naturalmente, é aquele que na fase da vida, quando a gente está na juventude, nós ainda somos jovens, a gente busca a qualquer custo o que é que eu quero ser, como é que eu quero me moldar, que tipo de pessoa eu desejo ser na minha vida. Então a religião faz também esse caminho de olhar para dentro, te ajuda a olhar para dentro. Porque se nós vivemos num mundo, contextualmente falando, no qual o exterior é muito importante, a religião te diz que a tua essência é necessária, é preciso olhar para dentro, é preciso ver dentro de si. Então, a religião, ela faz com que a pessoa possa fazer esse caminho, não é? Do exterior para o interior. Então, a Semana Santa é um período muito propício para isso, porque Cristo é uma referência. É uma referência de quem não olhou para si, mas olhou para o próximo. É uma referência no qual a reciprocidade ela se faz necessária. É uma referência de quem observou o amor não somente como um sentimento passageiro, mas como doação da própria vida. Portanto, o jovem, quando se aproxima da fé cristã, ele começa a dar sentido à própria vida, porque fora da liquidez do mundo de hoje, ele encontrou agora um ponto no qual ele pode se segurar, que é o próprio Deus. Portanto, ali ele consegue segurar, amarrar a própria existência, ter uma referência e sai desse lado da liquidez que é tão comum na sociedade de hoje. A gente acompanhava agora na reportagem da Vitória, inclusive, algumas falas desses jovens católicos que a Vitória acabou entrevistando na manhã de hoje, eles falando de rede social, de internet, e a gente tem observado, não só agora nesse período da Quaresma, mas já nos últimos anos, a gente tem observado cada vez mais esses jovens que são muito presentes na internet, nas redes sociais, compartilhando experiências, vivências com a igreja. Café com Deus, devocionais. Então a gente tem observado essas pessoas
trazendo para a rede social algo que elas estão vivendo, às vezes de forma particular ou no íntimo. Nesse atravessamento das redes sociais e da internet com a igreja, teve pandemia recentemente e todas as instituições tiveram que se adaptar. E a gente passou a assistir a missa de casa através de uma tela de celular. A igreja tem conseguido, padre, dialogar, por exemplo, com esses jovens que são tão conectados e a igreja, como eu falava, é milenar. Então tem alguns pontos dentro da igreja que eles são bem fechados, enfim. Mas a igreja tem conseguido se atualizar para fazer com que essa parcela da população, esses jovens, possam caminhar ali junto à instituição? Veja, é bem interessante, Cleber, essa sua colocação, porque a igreja busca, mediante os seus esforços, os seus estudos, dar passos em relação a isso. A rede social, ela não pode ser tida como uma inimiga nossa. Ao contrário, ela é uma aliada, que faz com que o próprio Evangelho de Jesus Cristo, a Boa Nova, consiga ir a lugares que eu não consigo ir. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu tenho um colega que é padre na Amazônia, na diocese de Parintins, e ele disse que consegue ir a algumas comunidades para rezar a missa lá, uma vez ao ano. E para chegar nessa comunidade, ele anda em torno de 20 dias numa rabeta. Rabeta é um barco, um pequeno barco que tem o motor aqui atrás, ele vai com uma outra pessoa, rio abaixo, rio acima, somente para chegar nessa comunidade. Mas acredita que hoje com a internet que tem lá, ele consegue se comunicar, evangelizar através de uma rede social. Então, quer dizer, a rede social hoje me proporciona chegar a locais que, humanamente, eu não conseguiria chegar com a mesma facilidade das redes sociais. E os jovens são expertos em rede social. Então, eles conseguem ir a ambientes, entrar em ambientes que eu tenho dificuldade de ir. Mas quando eles estão com a mensagem do Evangelho dentro deles, eles conseguem convidar outros jovens. Os movimentos juvenis hoje, na Diocese de Picos, por exemplo, ganham muita força através das redes sociais. E o mais interessante, que quem evangeliza o jovem é outro jovem. É mais fácil um outro jovem evangelizar um jovem do que às vezes o padre, do que às vezes a religiosa, do que o pai, do que a mãe. Um jovem tem muito mais capacidade de chamar outro jovem para a vida religiosa do que qualquer outro ator. Então, esse movimento da rede social, ele veio para ser um aliado nosso. Quantas reuniões online, tantas vezes nós temos que fazer, quantas mensagens em grupos de WhatsApp, os banners para divulgar. Eu estou aqui agora à beira de um festejo São José Operário, começa terça-feira, estava lá essa noite uns jovens meus fazendo reels na rua, não é? São eles que tomam de conta disso, eu não me preocupo, eles fazem isso e fazem com muito gosto e sabem fazer. Então, a juventude, ela tem um potencial muito forte na evangelização de outros jovens. Nós temos toda a condição de apoiar a juventude. Toda a expressão juvenil hoje, ela tem esse potencial de fazer com que Jesus Cristo consiga chegar em locais que, de outras formas, a gente não conseguiria fazer talvez isso. Ou se fizesse, faríamos com muita dificuldade. O senhor falava desses jovens e dentro da Igreja Católica existem alguns movimentos que eles já se popularizaram, eles são bastante conhecidos, até de leigos às vezes, pessoas que não têm uma aproximação muito grande com a Igreja Católica, a citar, por exemplo, o EJC. Dentro da comunidade Shalom também a gente encontra muitos jovens. Se o senhor pudesse citar para o meu telespectador, para a Dona Maria, o seu Francisco, que está acompanhando agora o Jornal de Picos, acompanhando essa nossa conversa, que outros grupos de jovens, e até para um jovem que está acompanhando agora o Jornal de Picos, gostou da mensagem e quer fazer parte desse movimento, de um grupo, existem, que o senhor pudesse citar para a gente, padre, que grupos movimentados pelos jovens, que existe a presença desses jovens dentro da Igreja Católica? Veja, fora desses grupos do EJC, que é um grande grupo que tem na nossa igreja, nós temos o grupo do Shalom, como você lembrou. O Shalom também atrai muitos jovens e tem grupos de jovens.
Mas nós temos também as pastorais da juventude, que atuam também em muitas comunidades ainda hoje. As pastorais da juventude são uma força e uma grande expressão juvenil, sobretudo porque buscam também, dentro do seu interesse, refletir sobre a realidade na qual vivem do ponto de vista de uma transformação social. Existem também os grupos de oração dentro das universidades, que é a Renovação Carismática, quem, digamos, lidera um pouco esse trabalho. Nas escolas, nós temos escolas de inspiração católica, por exemplo, que conseguem fazer pastorais juvenis dentro da própria escola. E quando os nossos jovens vão completando aí seus 14, 15 anos, gostam de buscar o sacramento da crisma e que se engajam também em algum grupo de jovem da sua própria comunidade. E, além disso, nós temos grupos e movimentos dentro da própria igreja, no qual hoje se inflama de jovens. Isso é muito bonito. Por exemplo, aqui em Picos, uma associação que eu tenho visto crescer muito o número de jovens é o Apostolado da Oração, que antes era muito mais conhecido por o grupo daquelas senhoras muito piedosas, etc. E hoje, uma quantidade de jovens que estão entrando nas fileiras do Apostolado da Oração, né? Movimentos dentro da nossa igreja, como, por exemplo, a Pastoral da Comunicação, na qual os padres se valem muito dos jovens na Pastoral da Comunicação por conta daquilo que a gente há pouco tempo debateu, porque o celular hoje é algo muito familiarizado à vida do jovem. Interessante hoje, né? A gente anda com o celular sempre atacado a gente, né? Quer dizer, é como se fosse uma parte do próprio corpo, uma extensão do corpo. Então, os jovens conseguem fazer isso. Portanto, do meu ponto de vista, nós temos uma gama de grupos, de movimentos, de pastorais, no qual os jovens podem se inserir. É uma forma de fazer com que o Evangelho de Jesus Cristo continue a ser dissipado no mundo de hoje, com esse apoio forte da juventude, com o qual o Senhor também conta com eles. Muito bacana tudo isso e muito boa essa conversa com o padre Danilo Araújo, pároco da Igreja de São José Operário. Padre, eu queria agradecer a entrevista do senhor. Obrigado, Cleberson, agradeço a todos vocês. Hoje, a partir das 5 da tarde, daremos início ao Tríduo Pascal, com a celebração da Ceia do Senhor. À noite tem procissão do Fogaréu, às 10 horas, muitos jovens, inclusive, estarão envolvidos. E não se esqueçam de participar bem dos dias santos, para que possamos viver os mistérios da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Feliz e Santa Páscoa a todos. Feliz Páscoa e importante esse recado do Senhor, esse convite. Obrigado, Padre. Obrigado.